tarde, terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, então hoje nós vamos continuar falando sobre o som, tá certo? Bom, então preste bastante atenção na nossa aula, vamos começar pelas nossas correções, né? Vamos conferir a atividade da página 74, que a gente já fez a questão 1. Agora a gente vai para a questão de número 2, tá certo? Então, pegue o material de vocês. Tem assim. Agora que você já sabe que o som se propaga por ondas, explique. Letra A. Por que os grãozinhos de açúcar pularam no plástico que encapava a lata na atividade da página 72? Bom, lá foi uma experiência, né? Que foi feito e que vocês deveriam responder. Bom, então aqui nós temos algumas sugestões. Olha só. Quando a colher bate na forma, o metal vibra e o ar junto dele também vibra. Essas pequenas vibrações, né, que são ondas sonoras, rapidamente se espalham pelo ar em todas as direções. Quando atingem o plástico do tambor, fazem-no vibrar também, e assim o açúcar pula no plástico. Ouvimos o barulho por causa das ondas sonoras que chegam aos ouvidos, né? Então, era uma coisa para vocês fazerem, né? Quem não fez, quem quiser fazer para realmente conferir se isso realmente acontece, façam. Não precisa ser só com açúcar não, tá? Pode ser com areia também. Pega a areia, bota em cima do plástico, bota uma lata, pode ser uma lata de doce, uma lata de leite, e aí bater nela com alguma coisa próximo do plástico para vocês observarem como a areia ou o açúcar vai pular, né? Por causa de quê? Por causa dessa vibração, tá certo? Então, confira, vale a pena a gente conferir, fazer essas pequenas experiências que a gente aprende muito com elas, certo? Tá bom? Então, vou dar mais um tempinho, né, para que vocês possam estar copiando a questão, né, por completo. Vou aguardar mais alguns segundos para que vocês possam estar respondendo aí. E depois vamos lá para a letra B. Bom, que diz o seguinte: no experimento da página 72, perguntamos se era possível enxergar o som. Você enxergou as ondas sonoras? Explique sua resposta. A gente enxerga? Não, a gente não enxerga, não é? O que foi visto foi a vibração das partículas de açúcar como consequência das ondas sonoras, tá certo? Então, foi isso que aconteceu. A mesma coisa, se vocês pegarem o grãozinho de areia, como eu já falei, lá na primeira questão, quem não tiver o açúcar, não puder fazer, vocês vão ver, né, que ele vai se movimentar. Apenas a gente, é um sentido, né? Você ouve, mas você não vê. Tá certo? Então, são o quê? Faz parte dos sentidos, né? Por isso que é chamado de sentidos, porque a gente só sente, mas a gente não vê, tá certo? Bom, então, confiram aí a questão, tá? Então, a gente apenas, né, as vibrações sonoras é aquilo que a gente consegue, né, observar, tá certo? Bom, então, vejam. Confiram direitinho, né, sem pressa, com atenção, tá certo? E como eu já falei anteriormente, quem puder fazer as experiências é sempre bom, porque a gente aprende bastante e é algo que a gente não esquece. Bom, a terceira questão, né, diz o seguinte: faça um desenho para representar a transmissão das ondas sonoras emitidas pela colher batendo na lata até os grãozinhos de açúcar pulando no plástico. Então, eu espero ver alguns desenhos, né, que eu recebi até agora poucas atividades. Espero que vocês participem mais, tá bom? Quem não sabe como fazer pode pesquisar, né? Ver em alguns outros livros em casa, né? Como é que eles mostram, como é que eles representam através do desenho.
Pode ver também na internet, né? Quem tem internet em casa, tá certo? Bom, desde que vocês não deixem sem fazer o desenho, né? Que não vai ser uma coisa, que não é uma coisa tão difícil assim, tá bom? E logo em seguida, né, nós iremos ver, além disso daqui, a gente vai ver, no caso, né, continuar com a história do som. Só que agora acompanhem, né, na próxima página, virem a página. Bom, então, depois da gente ter corrigido, né, a atividadezinha, então agora vamos continuar com a leitura de conhecimento, para que a gente possa estar conhecendo a mais, né? Então, tem assim, Giro Mundo. Então, vamos ver um pouquinho sobre esse Giro Mundo, qual é a explicação que ele nos dá. Tem assim, como surgiram os instrumentos musicais? Olha só, nós estamos falando sobre sons, né? Os sons são vários tipos de vibrações. Então, uma delas, como a gente pode produzir o som? Através também da música, utilizando alguns instrumentos. Então, vamos ver como foi que surgiram. Diz assim, é possível datar ao certo quando e onde surgiram os primeiros instrumentos musicais, mas sabe-se que são muitos antigos. O homem começou a construí-los para imitar os sons da natureza, mas antes disso já conseguia tirar som batendo as mãos e os pés. Na idade da pedra lascada, quando o homem produzia, né, objetos com pedra e madeira, surgiram os primeiros chocalhos e apitos feitos com materiais retirados da natureza. Ossos, por exemplo, serviam como flautas e apitos. Os tambores também são muito antigos, eram produzidos com bambu e pele de animais há 10.000 anos e utilizados para comunicação à distância e em rituais religiosos. A partir daí surgiram os instrumentos de cordas. Com o passar do tempo, foram criados instrumentos mais complicados de construir e tocar. No século XIV, por exemplo, surgiu o cravo, considerado o avô do piano. Esse apareceu cerca de 4 anos depois. Olha só como é que é aqui, ó. Uma flauta pré-histórica feita de ossos descoberta em cavernas alemãs. Cravos fabricado na França em 1782 por Joseph Tax. Bom, então continuando lá na página 77. Temos aí as imagens de alguns instrumentos onde vocês podem estar acompanhando, né? Observe bem no livro de vocês. 3 famílias. A maioria dos especialistas classifica os instrumentos em 3 grandes famílias. Os de corda, sopro e percussão. Olha assim, ó. Aqui como é que está. Violão, harpa, violino. Saxofone, flauta, clarinete. Mais abaixo nós temos o triângulo e o agogô. Então, violão, violino, contrabaixo, harpa, guitarra estão na categoria dos instrumentos de corda. O som é produzido por meio de sua vibração. O som produzido pelos instrumentos de sopro é resultado do ar que passa dentro do tubo. Flauta, clarinete e saxofone são os mais conhecidos, mas há muitos outros. Triângulo, pandeiro, agogô são alguns dos instrumentos de percussão. Para emitir som, o pandeiro, por exemplo, precisa ser batido. Né? Então, temos as imagens aí, né? Exemplo desses 3 tipos de família, né? Quais são os 3 tipos de família? Né? Os instrumentos que são de corda, de sopro e de percussão, não é isso? Bom, então aqui tem apenas um comentário, né? Você troca algum instrumento? Qual? Conte aos colegas como esse instrumento e de que você mais gosta nele.
Bom, isso aqui são coisas só pra gente comentar mesmo. Se você não toca nenhum instrumento, gostaria de aprender a tocar algum? Qual deles? Por quê? Então, veja, né? Aí, se vocês têm algum interesse, quem gosta, quem não gosta, tá? Bom, então, vamos lá para a página 78. Lá na página 78, nós vamos falar um pouquinho sobre órgãos da audição. Nós temos 5 sentidos e a audição é um dos 5 sentidos, não é isso? É o sentido aquele que a gente faz a gente ouvir. Então, vamos aqui. As orelhas são os órgãos do sentido da audição. Com elas, é possível escutar os sons do ambiente. O pavilhão auricular é uma parte da orelha. Ele é um órgão externo e as demais partes ficam no interior da cabeça. Observe. Temos aqui, ó, pavilhão auricular, né? Aí tem por dentro a imagem, que nós temos aqui o nome de membrana tipânica, né? Então, representação da orelha humana, a parte externa é o pavilhão. Externa quer dizer que é a parte de fora. Auricular. E há outras partes que ficam no interior. No interior que ficam dentro da cabeça, aquela parte que a gente não vê. Então, observe aqui a imagem, né, do livro de vocês aí. O que é que se tem? Ele diz exatamente o seguinte, olha só. Ondas sonoras. Como é que fica a onda? As ondas é em forma de onda, né? Fica chamando, né? Uma vai atrás da outra. Representação de ondas sonoras propagando-se ao redor da fonte sonora e chegando à orelha humana. Bom, então tem aqui, ó, fonte sonora. O som está aqui, uma buzina, alguma coisa, e ele vai em forma de onda, vai empurrando até chegar no seu ouvido. Quando as ondas sonoras chegam à orelha, a membrana tipânica começa a vibrar e conduz a vibração para as demais partes da orelha. Em seguida, essa informação é transmitida ao cérebro, tá certo? Bom, quem quiser fazer uma pesquisazinha, né, na internet, mais sobre a audição, né, também fica à vontade, né, se achar interessante, vocês podem estar fazendo isso. Eu vou colocar algum videozinho falando mais um pouquinho sobre a audição, tá bom? Certo? E quero que vocês respondam a página 79, 1, 2 e 3, certo? São 3 questõezinhas, tá bom? Então, façam isso, respondam essas 3 questõezinhas para casa. E vou deixar também um pequeno vídeo para que vocês possam completar o conhecimento sobre esse órgão da audição, tá? Então, um beijo no coração de cada um, que Deus abençoe, que vocês possam ter uma excelente terça-feira. Então, tchau, crianças, e até a nossa próxima aula de ciência. Beijos, fique com Deus. Smile and Learn. Hoje vamos aprender as partes do ouvido. O ouvido é o órgão responsável pela audição e pelo equilíbrio. Ele percebe os sons e envia a informação para o cérebro para que este responda de forma adequada. Imagine, por exemplo, que você escuta a sirene de uma ambulância. O ouvido vai enviar essa informação para o cérebro e este, por sua vez, vai enviar sinais aos músculos para irmos para um lugar seguro. O ouvido se divide em 3 partes. O ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo é formado por 2 partes. O pavilhão auditivo, que é a parte que recebe as ondas sonoras. O canal auditivo, que é a via pela qual o som viaja até chegar no ouvido médio. O ouvido médio é formado pelo tímpano e por 3 ossos: martelo, bigorna e estribo. Eles transmitem o som para a cóclea.
Aqui também encontramos a trompa de Eustáquio. O tímpano é uma membrana que parece um tambor. Quando o som chega, o tímpano vibra e move a cadeia de ossinhos. Os ossinhos, martelo, bigorna e estribo, se movem e aumentam a vibração transmitida pelo tímpano. Depois, enviam este sinal amplificado para a cóclea. A trompa de Eustáquio comunica o ouvido médio com as fossas nasais. A sua missão principal é regular a pressão do ouvido para que o tímpano possa transmitir a vibração do som até o nervo auditivo de forma adequada. A cóclea é uma estrutura elástica que se enrola em forma de caracol. É a responsável por transformar as vibrações que recebe do ouvido médio em impulsos elétricos e sinais nervosos, para enviá-las ao cérebro através do nervo auditivo. Para cuidar do seu ouvido, recomendamos não usar fones de ouvido por mais de 1 hora por dia e usá-los em um volume baixo. Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile & Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos.